Meus amigos e amigas, nós estamos no meio de uma série de vídeos sobre a renovação carismática católica em face da liturgia da Santa Missa. E a gente está usando como texto base para essa nossa reflexão o meu livro A Renovação Carismática Católica e a Liturgia da Santa Missa, uma corrente de graças para um culto renovado. Depois de toda uma introdução sobre a importância desse tema, a gente se dedicou a refletir sobre a natureza do movimento carismático católico e nós fizemos isso com uma série de vídeos, tivemos uma série de vídeos para desenvolver essas reflexões. A gente iniciou agora uma espécie de segundo bloco dessas reflexões, onde a gente começou a olhar para a renovação carismática em face das questões litúrgicas. Mas desde os anseios do Concílio Vaticano II, né? A gente falou sobre a questão dos carismas nos escritos do concílio, depois a gente abordou a questão da inteligibilidade, né? O novo missal e assim por diante. Nesse vídeo, meus amigos, a gente vai falar um pouco a respeito dos abusos cometidos contra a liturgia por parte de pessoas que não são afins ao movimento carismático. Vamos lá? A experiência carismática, tal qual a gente conhece hoje, ela tem nos grupos de oração o seu lugar privilegiado. Não é o único espaço da experiência carismática, mas é, digamos assim, o lugar mais privilegiado. Muito bem. Esses grupos são caracterizados, ou eram, ou deveriam ser, pelo menos, pela espontaneidade que a gente expressa com palmas, com danças e com muita alegria. Sim, mas ela é expressa, sobretudo, porque a ação nos grupos de oração parte da assembleia e não do presbitério. Infelizmente, a gente perdeu essa característica de espontaneidade carismática. As pessoas hoje assistem o grupo de oração e a ação parte desde o microfone, num modelo, digamos assim, presbiteral. Mas, enfim, apesar disso, o grupo de oração segue sendo o lugar privilegiado da experiência carismática. Um imenso número de católicos carismáticos relata a seguinte experiência, né? Não sei se você já ouviu algo assim, mas normalmente você ouve de muitos que foram da renovação carismática. Eu sempre fui católico, mas eu era um desses católicos que vão à missa e pronto. Depois eu estive num grupo de oração da renovação carismática, tive um encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo e a minha vida mudou. Eu me tornei um melhor pai, um melhor esposo, um melhor profissional. Eu vivo os ensinamentos éticos e morais da igreja, eu os defendo, eu me confesso semanalmente, comungo diariamente, eu tenho oração pessoal e assim por diante. Esse tipo de testemunho levanta algumas perguntas. Essas pessoas não receberam o Espírito Santo na crisma? Essas pessoas não encontraram Jesus Cristo na Eucaristia? Aliás, não é a Eucaristia a presença real e inigualável do nosso Salvador? Por que então a esmagadora maioria dos católicos que receberam esses sacramentos, infelizmente, não relatam algo sequer semelhante com a descrição testemunhal de muitos desses carismáticos? Testemunhos esses que são comuns nos grupos de oração da renovação carismática católica. Assim como não basta traduzir a missa para que ela se torne realmente acessível ao povo, também não basta dispensar os sacramentos para que eles possam imprimir automaticamente relevância e significado prático na vida das pessoas. A graça pressupõe a natureza, ensina Santo Tomás. Aliás, por que será que 90% das nossas crianças e adolescentes que estão fazendo primeira comunhão e crisma não estão nem aí para a igreja? Perceba, então, meu amigo e minha amiga, que nós temos duas realidades aqui. Primeiro, nós temos pessoas que vivem a fé católica sem uma experiência relevante e significativa e pessoas que estão fazendo uma experiência nos grupos de oração carismáticos
e estão experimentando uma mudança de vida. Ora, onde é que mora o problema? Por acaso os sacramentos não comunicam graça? Será que eu estou valorizando mais a experiência carismática do que a vida sacramental da igreja? A resposta é um absoluto, grandioso e convicto não. Os sacramentos são sinais sensíveis da graça, sempre comunicam graça. A vida sacramental é infinitamente superior a qualquer experiência subjetiva da graça que a gente possa ter. Mas, como a gente já falou por aqui, sem o querigma, sem a experiência transformadora com Cristo, nós corremos o risco de tornar a vida sacramental algo irrelevante. E, de fato, ela tem sido irrelevante na vida de milhares de pessoas que comungam a Eucaristia, mas vivem num estado de profunda corrupção moral. Então, meus amigos, o que é que começa a acontecer na cabecinha daquele católico carismático mal formado? Ele tira a conclusão de que ele precisa tornar a missa semelhante ao grupo de oração onde ele teve uma experiência com Jesus Cristo que mudou a vida dele. As criatividades começam a ser introduzidas na Santa Missa, meus amigos, não porque o povo seja herege. Eu diria que, na maioria das vezes, as intenções que as pessoas têm são as melhores e as mais belas possíveis. Mas perceba a gênese do erro. Por um lado, está a igreja em geral, celebrando os divinos mistérios a pessoas que não fazem a mínima ideia daquilo que estão celebrando. Como era nos primeiros séculos? Após a liturgia da palavra, meus amigos, o diácono dizia, ite missa est, e os catecúmenos tinham que sair, porque dali em diante, somente os cristãos batizados é que podiam participar. Eu não estou dizendo que a igreja está errada, porque não faz mais aquilo que fazia antes. Eu estou apenas trazendo esse lado para deixar mais explícito o fato de que a missa exige um preparo na fé, que a maioria das pessoas que estão participando dela não tem. Ainda dentro da gênese desse problema, a gente encontra um imenso número de irmãozinhos que tiveram uma experiência de mudança de vida, que estão entusiasmados com a sua fé, etc., mas que nunca foram além do leitinho espiritual que receberam lá naquele primeiro encontro com Jesus. Nunca passaram do querigma para a didaquê, como diria o Frei Raniero cantar a missa. Né? Aí, meus amigos, quando a gente chega na missa, quer substituir o banquete nupcial do Cordeiro pelo leitinho. Meus amigos, dentro do processo de formação da Igreja Católica em geral, há uma desassociação entre a teologia bíblica e a dogmática, entre a experiência querigmática e a mistagogia. Os carismáticos mal formados são apenas um dos tantos reflexos dessa desassociação. Agora, há uma outra questão importante aqui. Por que é que na renovação carismática o número de pessoas que são mal instruídas na sua fé é tão grande? Bem, há uma série de fatores para a gente analisar. Eu vou elencar alguns deles aqui com você, ok? Em linhas gerais, o encontro com Jesus Cristo é, numa primeira instância, muito mais pessoal e subjetivo do que eclesial e objetivo. Eu estou falando de ênfase, ok? Por quê? Porque todo encontro com Jesus sempre tem a dimensão eclesial. Mas o primeiro encontro se caracteriza por uma ênfase na subjetividade. O que precisa acontecer é uma tomada de consciência de que essa experiência do eu creio está inserida no nós cremos da igreja. Dentro da pedagogia da nossa salvação, é normal que no início a gente se foque muito na dimensão subjetiva da experiência. Mas se a gente fica apenas na primeira experiência, corremos uma série de riscos. Falando de liturgia, por exemplo, a ênfase na subjetividade se torna um enorme empecilho, porque a
A liturgia celebra a fé da igreja. A liturgia celebra o nós cremos. A ênfase na subjetividade vai contra o espírito da liturgia. Eu não vou à missa para me sentir bem, para mim, para o meu próprio bem. Embora tudo isso aconteça quando eu vou à missa. A missa não é um lugar para animações, dinâmicas e outras criatividades, porque o foco não está nas pessoas, o foco está no mistério. Nós vamos à missa para prestar o culto a Deus. Lá, Jesus, sumo sacerdote, ratifica a sua aliança nova e eterna conosco por meio de cada gesto e palavra. O nosso papel é participar disso tudo com reverência. Nós somos meros coadjuvantes. Ele é o protagonista de toda a ação litúrgica. A fé celebrada na Santa Missa é objetiva, é eclesial e não é subjetiva, intimista. A crise na dimensão comunitária da RCC dificulta muito para que os carismáticos católicos entendam isso que a gente está falando aqui. Nós precisamos levar os nossos irmãos carismáticos à experiência objetiva do nós cremos. Esse é o primeiro quesito para bem celebrar a liturgia. Mas vamos adiante. Por que é que na renovação carismática o número de pessoas que são mal instruídas na sua fé é tão grande? Bem, diferentemente de outros movimentos, institutos e associações da igreja, a renovação não faz nenhum tipo de acepção de pessoas. A porta do grupo de oração fica permanentemente aberta, minha gente, tanto nos centros urbanos quanto nas localidades rurais, tanto nos alfavilles da vida, nos bairros chiques, quanto nas favelas. A porta do grupo de oração está permanentemente e igualmente aberta para todos. A renovação é um fiel extrato da sociedade brasileira, meus amigos, o que significa dizer que a maioria dos seus membros é, sim, carente de boa instrução e das condições mais básicas que garantem um viver digno para o ser humano. E essa é a realidade do nosso país. Então, meus queridos, é muito fácil para você, que olha para a renovação desde o seu berço esplêndido, do seu instituto, do seu movimento eclesial, que só aceita pessoas elitizadas, desculpe falar assim, né? E que fecha as portas para pessoas que possam lhe parecer problemáticas e assim por diante. É fácil para você, eu repito, simplesmente olhar para a RCC e condená-la por causa de seus erros litúrgicos, né? Os erros dos seus membros e outros desvarios. Mas a verdade, meus amigos, é que a gente lida com aqueles que vocês rejeitam, que não frequentam os centros culturais de vocês. Essa é a verdade. Vamos adiante? Quais outros fatores são importantes a gente entender quando vemos o imenso número de pessoas mal instruídas na RCC, sobretudo nas questões litúrgicas? Um outro fator é a falta de interesse dos líderes mesmo. O único material sobre liturgia produzido pela renovação até agora, pelo menos aqui na RCC do Brasil, é um curso de educação à distância de introdução à liturgia. Portanto, há uma carência de formação litúrgica. Assuntos como sacramentos, liturgia, são considerados como temas que a igreja em geral precisa ensinar e que, portanto, não são a tarefa específica da renovação carismática. Ou seja, não é da nossa responsabilidade. Há outros fatores, eu não tenho dúvidas disso, mas esses aqui já dão uma boa ideia do panorama, né? Nós vamos parar por aqui e vamos dar continuidade a esse tema no nosso próximo vídeo. Até lá.